Hoje a gente vai mergulhar numa das sátiras políticas mais geniais do Brasil, o Bem Amado, do Dias Gomes. É a história de um prefeito que tinha um grande projeto, uma obra gigantesca, só que para inaugurar, ele precisava de uma coisinha bem específica, que alguém morresse. Pois é, essa é a pergunta que dá o tom de toda a história na cidade de Sucupira. E a resposta, olha, ela nos leva para uma jornada que é ao mesmo tempo hilária e, sendo bem sincero, bem sombria. Uma jornada sobre até onde vai o poder e a ambição de uma pessoa. Então vamos lá. Onde é que tudo isso acontece? Numa cidadezinha litorânea, bem pacata, chamada Sucupira. Um lugar onde um problema do dia a dia, um problema até meio humilhante, acabou virando o trampolim para uma ambição política que não tinha fim. Pensa só na situação. Para conseguir enterrar um parente, um amigo, o pessoal de Sucupira tinha que viajar quilômetros e mais quilômetros. Não era só um transtorno, sabe? Era uma verdadeira vergonha pública, uma coisa que mexia com o orgulho de todo mundo na cidade. E é nesse cenário que surge ele, o nosso protagonista, anti-herói, Odorico Paraguaçu. Ele é o demagogo clássico, sabe? Aquele político que tem um dom para falar bonito, para usar umas palavras difíceis, mas que no fundo não está dizendo nada com nada. Ele soltava pérolas como para frentemente, mormentemente, e o povo ficava encantado achando que era um grande sábio. E o slogan de campanha dele? Genial. Simples, direto ao ponto. Ele não prometeu nada complicado, nada para o futuro. Ele foi direto na dor da cidade. E o resultado? Funcionou. Claro. Odorico foi eleito com uma vitória, assim, esmagadora. Ok, então Odorico ganha a eleição. E, para surpresa de alguns talvez, ele cumpre a promessa. Constrói um cemitério lindo, magnífico. Problema da cidade resolvido, certo? Bom, era o que parecia. É isso, a promessa foi cumprida. O cemitério está lá, pronto, imponente, um verdadeiro monumento para o governo dele. A essa altura, era para ele estar comemorando, né? Mas é aí que um probleminha novo e super irônico aparece para tirar o sono dele. E aqui vem a grande ironia, a piada de mau gosto do destino. O clima em Sucupira é tão bom, a vida é tão calma, que ninguém morre. Simplesmente ninguém morre. A maior obra da vida do Odorico, o legado dele, está prestes a virar a maior chacota da região. Imagina só, um cemitério novinho, em folha, sem ninguém para inaugurar. E agora a coisa começa a ficar séria. Ou melhor, mais desesperada. O Odorico entra numa verdadeira caçada por um defunto e os planos dele vão ficando cada vez mais absurdos e moralmente bem questionáveis. Essa busca dele por um cadáver vira uma comédia de erros. Primeiro, ele tenta importar um primo que tá nas últimas, mas o cara chega em Sucupira e melhora milagrosamente com o ar puro da cidade. Fracasso. Depois, ele contrata um matador de aluguel famoso, o Zeca Diabo, para ver se ele gera demanda. Mas o Zeca Diabo decide se aposentar da vida do crime e vira um cidadão modelo. Outro fracasso. Mas aí vem o terceiro plano, e é aqui que a história deixa de ser engraçada e fica bem trágica. E é esse terceiro plano que nos leva para o clímax da história. Porque a manipulação do Odorico finalmente dá o resultado que ele queria. Só que de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A fofoca, a mentira do Odorico, funciona. O Dirceu Borboleta, que era um sujeito pacato, fica cego de ciúme. Um ciúme que o prefeito inventou e acaba tirando na própria esposa, a Dulcineia. Uma vida inocente é tirada. E Odorico, bom, ele finalmente consegue o seu defunto. Mas o preço, o custo humano disso tudo é simplesmente devastador. E o pior de tudo é o que vem depois, o discurso do Odorico. Ele sobe no palanque e, na maior cara de pau, transforma essa tragédia num ato heróico. Um sacrifício necessário para o progresso da cidade, para inaugurar o cemitério dele. É uma cena que dá calafrios, porque ali fica claro, a obra, o símbolo, virou algo muito mais importante do que a vida de uma pessoa. Mas a história guarda uma última ironia, uma reviravolta final. Depois de toda essa confusão, de toda a manipulação, de uma morte, Odorico é derrotado. Não por um rival, não pela polícia, mas pela burocracia. Acontece que a família da Dulcineia tinha um testamento do pai dela que dizia que ela tinha que ser enterrada no jazigo da família, em outra cidade. O resultado? O cemitério do Odorico continua vazio. A vitória dele não valeu absolutamente nada.
Certo. Então, passada a história, o que fica? O que essa peça, escrita lá em 1962, ainda tem para nos dizer sobre política? E não só a política do Brasil, mas a política de um modo geral. O ponto todo, e o próprio autor, o Dias Gomes, deixou isso claro, é que o Odorico Paraguaçu não é só um personagem. Ele é um arquétipo. Ele é aquele tipo de político que a gente conhece que se preocupa mais com a obra, com o símbolo, com o concreto, do que com as pessoas. É o político que cria uma crise para depois aparecer como o salvador. Ele representa um tipo de poder que nasce do oportunismo e da alienação das pessoas. Isso nos leva à reflexão final. A peça é de 1962. De lá para cá, o quanto as nossas prioridades políticas realmente mudaram? É uma pergunta que fica no ar e que, infelizmente, continua mais atual do que nunca.